Mais uma vez, boa noite, nosso presidente, Dr. Joel, a mesa diretora, demais colegas, público presente. Mais uma vez, prazer tê-los aqui. Muito bom ver essa casa sempre cheia dessa forma. Hoje gostaria de abordar, primeiramente, o requerimento que eu fiz. Antes disso, gostaria de parabenizar ao cidadão Gracimar Conrad pela tribuna que utilizou de maneira muito bacana. E dizer que nós também já fizemos aqui requerimentos nesse sentido, de que a mobilidade urbana seja melhor organizada, para que a gente preserve um pouco e não tenha acidentes, não tenha vidas perdidas por causa disso. E nós fizemos um requerimento hoje, no sentido da nossa Avenida Beira-Mar, prefeito José de Vargas Scher. Eu passo lá normalmente por dia umas 6 vezes no mínimo, e tem muito buraco, está ficando muito perigoso. Ali também pode acontecer um acidente. Eu já vi inúmeras vezes carros desviando do buraco e indo de frente a outro carro na contramão, que pode acontecer um acidente. Então que a gente, como está tapando aqui no centro alguns lugares com asfalto, que seja dada uma prioridade lá também. Sabemos que é obra do governo, sabemos que é, mas não podemos esperar um acidente acontecer para depois a gente ficar chorando os perdidos, ou os ferimentos, ou as deteriorações que vão acontecer. Então que fosse dada uma melhor atenção à nossa Avenida Beira-Mar, para que aqueles buracos deixem de existir. Gostaria de falar também a respeito do que eu prometi semana passada, elogiar caso o 13º saísse. Então eu quero agradecer ao Executivo por ter cumprido aquilo que ele mesmo mandou para essa Casa de Lei, que foi um projeto de lei, e que levou quase 60 dias para se cumprir, mas que efetivamente aconteceu. É claro que com algumas alterações, alguns não receberam realmente como deveria, mas a gente corrige isso aí no próximo mês, espero que assim seja, mas de qualquer forma, que bom que agora a população contemplou o seu anseio quando ouviu aquele projeto de lei no sentido do 13º salário. Então, agradecer ao Executivo por ter cumprido após 60 dias aquilo que ele mesmo se propôs em fazer. Sobre o requerimento que foi colocado aqui na nossa casa, nós já estamos procurando. Já falei algumas semanas sobre folha de pagamento, estou de olho na folha de pagamento e quero tomar conhecimento integral de todo aquele dossiê. Então já estou localizando o promotor para marcar um horário para eu poder conhecer esse documento. Eu quero ver ele na íntegra, tudo que está escrito ali, para a gente poder analisar melhor o dossiê. E nós estamos aguardando esse horário com o Ministério Público. E a gente vai ficar de olho para que a folha de pagamento seja regularizada, para que não haja essas distorções que a gente já notou que existem. Inclusive, uma delas que eu descobri ontem, outra, que eu ainda não tinha visto, foi feito o cartão alimentação. Todo mundo sabe que saiu o cartão alimentação. Mas tem algumas pessoas ainda recebendo auxílio alimentação no contra-cheque. É um erro. Precisamos corrigir. Eu tenho contra-cheque com auxílio alimentação saindo para a pessoa. Então ela está ganhando no cartão e mais no contra-cheque. Não pode, tem que devolver, isso não é devido. Então pedir encarecidamente que isso seja olhado com carinho para que essas coisas não sejam mantidas. Isso não é bacana e está acontecendo. Então a gente está vendo cada dia uma suspeita diferente. Isso não é mais suspeita, isso é certeza. É certeza absoluta que isso existe. Outra coisa que eu gostaria de falar é ratificar novamente foi ruim, mas que a gente gostaria de repetir. Nós precisamos da Secretaria de Saúde dar uma atenção maior ao processo seletivo. Nós precisamos contratar médicos para nossas unidades básicas. A gente já tem hoje a ausência da consulta do pré-natal. As nossas grávidas do município estão com dificuldade na consulta do pré-natal. Quando o consórcio parou de ser ofertado, tem que ser enviado para outros, e isso fica difícil. Então a gente precisa manter. As visitas domiciliares, aqueles que estão acamados, não estão acontecendo com frequência devida. Então a gente vê mais uma vez que a gente precisa desse processo seletivo. Não há medicamento. Nós ouvimos aqui outros colegas falando sobre isso. Um hipertenso, um diabético, se ficar sem um medicamento, é muito grave. Nós temos aproximadamente 18 categorias de medicamentos que não temos no nosso município. Isso é ruim. O nosso município precisa desse serviço básico. Anticoncepcional não tem desde março. Não existe anticoncepcional na nossa prefeitura desde março. É uma preocupação. Depois a gente vai ter um outro problema, que é o problema social. Então a gente precisa colocar. A gente não tem amoxicilina, ibuprofeno,
remédio para hipertenso que necessita disso, às vezes tem que comprar. Graças a Deus tem uma farmácia aí que está muito bem aceita, está conseguindo oferecer com preço diferenciado e alguns munícipes conseguem obter aquele. Mas eu peguei uma receita ontem de um remédio, amoxicilina com clavulonato de potássio, que custa quase R$100. E no nosso município não tem para ofertar para o município. E às vezes você precisa de um espectro maior para atingir muitas bactérias, para que elas não se tornem resistentes, e os nossos médicos competentes ofertam isso, mas a pessoa não tem como comprar, porque custa quase R$100. Quem é hoje que consegue todos comprar um remédio de R$100? É difícil. Então a gente precisa rever algumas coisas e melhorar. Sobre os malotes, uma excelente ideia que o nosso secretário teve, de colocar malotes para fazer os exames, excelente, mas alguns exames estão sendo extraviados, estão mudando, estão sendo perdidos às vezes alguns documentos. A gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, para que esses malotes não se percam. Às vezes um exame lá do Céu Azul está indo parar lá em Itaputanga, e às vezes se perde. A gente precisa ter um pouquinho mais de carinho, então a gente precisa que a saúde melhore um pouquinho. Nós estamos vendo que existem resultados, nós não somos cegos, mas aquilo que é básico a gente precisa dar um carinho um pouquinho maior. São coisas essenciais, que não custa nada colocar debaixo do braço e fazer um carinho ainda maior. E eu já falei aqui na semana passada, já foi feita a licitação de medicamentos correlatos, já tem as empresas vencedoras e eu ainda não sei explicar por que não foi feita a ordem de fornecimento. Tenho aquela minha suspeita, que é o empenho. Mas, poxa, já aprovamos aqui, já fizemos toda a suplementação, já fizemos tudo que precisava. O que está faltando no executivo? Desorganização, precisa de um pouco mais de cuidado. A nossa população precisa de um pouco mais de carinho nesse sentido. E para finalizar, gostaria de parabenizar o vereador Mário Dantas pela sua indicação. Eu acho um evento de extrema necessidade no nosso município, porque existe um público que precisa ser acariciado também com eventos na nossa cidade, de uma forma geral. Concordo com o vereador Jacques, nós temos que contemplar todas as doutrinas, todas as religiões, então que a gente possa fazer realmente com que esse evento aconteça. Faço só uma crítica. No ano passado, aliás, nesse ano, no Carnaval foi feito na quarta-feira de cinza e foi anunciado no trio. O público-alvo não está lá no trio, o público-alvo não vai para lá, o público-alvo é outro. Então que todos sejam abraçados, que esse evento volte a acontecer, porque existe sim uma população católica, uma população evangélica, que gosta muito desses eventos cristãos, desses eventos religiosos. Então que realmente fosse dada uma atenção e que isso voltasse a fazer parte do calendário, não só no verão, como ao longo de todo o ano, que essa população também seja acariciada com a cultura, com os eventos no nosso município. Só isso que eu queria dizer hoje, uma boa noite a todos, Deus abençoe cada um de vocês.